a base de toda a história da humanidade, as mais antigas, as mais referenciadas, vão nos levar até o processo do xamanismo. E o xamanismo, ele está diretamente associado ao tambor. Tá? O processo de transe de um xamã está literalmente referenciado e literalmente dependente desta peça. Tá? Qualquer ato xamânico vai depender de um tambor ou de um chocalho ou de um processo percussivo. Mas se você for perceber, os primeiros xamãs que vieram da área do Nepal, que vieram da Rússia, daquela área ali descendo aquelas montanhas, já existem documentos que nos tratam de 1600 anos antes de Cristo, esse tipo de instrumento já montado para usos xamânicos, que os primeiros foram uma espécie de uns pandeiros gigantes, onde você pega atrás, que ele tem cruzes atrás com formas, né? E você bate com uma baqueta. Né? Esse é o xamanismo nepalês, mongol, e de toda aquela área ali entre a Rússia e a Ásia, você vai encontrar esse instrumento especificamente já documentado, já encontrado, peças que datam de 1600, de 1800 anos. Mas nós também temos materiais que nos mostram que já há evidências de instrumentos de couro amarrados em cima de peças de madeira, ok? Que data de 6, 7 mil anos antes de Cristo. Então, a origem oficial do tambor, ela não existe. Porque se nós formos lidar com a questão histórica, nós vamos ver que há outras histórias, e principalmente mitos, que nos relatam de presenças com tambores, como a própria entidade Shiva, que traz num dos braços dela um tambor. E essa imagem já foi encontrada com essa mesma imagem, com essa mesma simbologia, em peças que foram encontradas há mais de 10, 15 mil anos na Índia. Ok? Então, uma peça, você vê uma peça dessa, então você vai ter que admitir que isso daí é um trabalho histórico já. Então, o instrumento em si, ele existe junto com a história da humanidade. Ok? Agora, o processo de como ele é usado e do porquê que ele é tão antigo quanto a humanidade, é isso que nós vamos tratar hoje, é isso que nós vamos expor para vocês, a nossa visão sobre essa questão enquanto músico, enquanto praticante de ocultismo, de estudante, de pesquisador, tanto na música quanto na área de histórias ocultas e do que implica tudo que está relacionado também ao xamanismo. Né? Então, se nós formos perceber, no Egito, né, sempre a gente tem que falar do Egito. Por quê? Porque o Egito ele documentou esse processo dos rituais espirituais, de feitiçaria, de xamanismo, e tudo que implica um ato que leva o homem a algo que está além dele. Nós temos registros claros disso, usando peças musicais, músicas, associado à feitiçaria egípcia. Então, tem muito material disso a partir da terceira, quarta dinastia. Está bem claro isso mesmo no texto das pirâmides, encontrado com vários faraós, que tem sempre música, tem sempre a gente associado a isso, não só para as comemorações, mas também e principalmente para os rituais. Ok? Então, o tambor, propriamente dito, nós vamos encontrar peças oficiais na área. As mais antigas foram encontradas, porque é muito difícil conservar um pedaço de madeira com um pedaço de couro a partir desse período. Só que quando é enterrado junto com o faraó, ou como seja lá, esse processo de mumificação existia não só no Egito, ok? Você vai encontrar isso em tribos na Amazônia, você vai encontrar isso em todas as áreas tribais do planeta. Então, nós vamos perceber que na região ali, de todo o norte, no norte da Índia, você vai perceber que há um grande legado relacionado a tambores desde a época dos primeiros rituais shivaístas. Né? Porque a primeira, entre aspas, religião indiana não foi o hinduísmo, foi o shivaísmo. Né? Esse processo de
lidar com Deus na Índia, isso vem, o mais antigo é o shivaísmo, ok? Então você vai encontrar muito material relacionado a Shiva e tambor. Então todo o culto primitivo do shivaísmo, ele está associado a ritmos com tambor. O tambor indiano, ele varia muito. Existem tambores desse formato, como um pandeirão gigante, mas também existem tambores como a tabla indiana, que é muito particular, porque ela tem em cada tambor 6 tonalidades e 8 escalas, né, que vão variando de acordo com como você aperta o couro ou solta. Porque quando você bate uma nota, ela vai, se a pele não estiver muito esticada, você pode acionar vários tipos de harmônicos e notas e escalas. Então a tabla é um instrumento muito, muito antigo, tá? Muito, muito antigo mesmo, bem antes da própria cítara, né? Você já vai encontrar materiais falando disso no norte da Índia. O próximo tópico. O tambor e suas conexões. O tambor foi a primeira língua, a primeira forma de comunicação humana, antes do próprio verbo. Eu já começo assim esse tópico, tá? Por quê? Porque no processo histórico humano, o ritmo, ele sempre regeu o processo da própria natureza como um todo. A natureza é regida por batidas, por ritmos. As frequências em hertz são medidas dessa forma. Então, se nós formos pegar a história da própria existência como um todo, em nível de cosmogênese, nós vamos ter que falar de ritmo. Então, falando de ritmo, vamos ter que falar de vibração. E vibração, o tambor é um instrumento, é uma ferramenta muito apropriada para isso. Então, há relatos históricos, documentados, de tribos muito, muito antigas, do período mesmo primitivo do homem, onde já se comunicava com tambor, entre uma tribo e outra, né? O processo de linguagem mais avançado da época e o mais assim compreensível, antes da própria linguagem verbal de formulação de frases, esse processo que é bem mais recente, ok? Esse processo no Homo sapiens sapiens, tá? Eu não estou falando de outras raças mais anteriores. Estou falando do Homo sapiens sapiens, o pós-Atlante e a disseminação dessa nova raça no planeta. Então, a base desse processo de comunicação foi com o tambor. E o tambor, ele não só é uma ferramenta de comunicação entre os homens, as tribos e tudo mais, mas também ele é um processo de comunicação, claro, com o mundo espiritual. Mas a gente vai muito além disso. O tambor também é um processo de conexão profundo com os deuses e com o mundo quântico como um todo. É nesse processo que a gente vai lidar hoje nesse ponto de vista que a gente vai apresentar. Então nós vamos partir do princípio que o tambor é a primeira forma de comunicação entre homens e deuses e seres de outras orbes e outras escalas e paralelas de realidade. Esse e sempre foi e sempre vai ser a função real do tambor. É claro que ele vai abrir portas para uma série de eventos e rituais e ritualísticas e danças e tudo mais, mas